Eu vou dar um outro exemplo. Tem um outro autor que fala de adolescentrismo, que é uma parada que pra mim mudou minha cabeça também, cara. Que é o seguinte, ele fala o seguinte, que tudo que bomba na internet hoje, tudo 100% que bomba a nível político, então quer dizer assim, desde discussão sobre aborto, qualquer coisa. As pessoas na internet se comportam como adolescentes. Não importa, eu tô falando que elas são adolescentes, elas se comportam como. Então tudo que usa linguagem adolescente gera mais adesão, ponto. E se na política eu busco adesão, que tipo de linguagem eu vou usar? Aí tu começa a entender o fenômeno do Nicolas Ferreira, aí tu começa a entender por que quando o candidato... Pô, vou dar um exemplo do João Campos, é um prefeito de Recife. Cara, o cara é um fenômeno na rede social. Ele é o Topaz vezes 2. O cara é muito forte. Hoje tem uma pesquisa de prefeito que ele tá com 51% já para o ano que vem. O cara é muito forte. Tu entra no Instagram do cara, é um fenômeno, cara. Mas é o quê? Cara, é uma linguagem adolescente. Você não vê o cara falando, hoje estivemos aqui na sessão, na prefeitura dele. Não existe isso. Ele entra dançando. Tem um senador agora por Minas Gerais chamado Cleitinho. Depois olha esse cara. O cara é um fenômeno. O cara era vereador. Cleitinho, eu sei quem. O cara virou senador da República. Por quê? Linguagem adolescente. E eu não tô aí justificando que a linguagem é ruim. Eu tô dizendo o seguinte, que a gente consome de forma adolescente e na prática a gente reproduz o tempo inteiro esse tipo de conteúdo. Quer dizer, quanto mais adolescente, quanto mais light o conteúdo é, mais a gente engaja. Quanto mais a gente engaja, mais as pessoas querem porque tem engajamento. É uma roda que não acaba nunca. Nisso, o debate sério se esvazia, obviamente. Ninguém tá debatendo a saúde, ninguém tá debatendo a educação. Mas, a nível de bolha de rede social, é um fenômeno, né? Não tem nem como pensar de outro jeito, Mas é aí que você cria os públicos para depois pensar em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, exatamente. Mas tu entendeu bem a lógica, entendeu? Assim, o desafio nosso é fazer o gestor comum entender isso. O cara que tá lá pensando em conversão, fala pra ele, não, tem um vereador, ele já começa a falar que vai dar um super alcance, fazer uma campanha de alcance. Cara, por que tu faria uma campanha de alcance? Esse é o ponto. No mercado político, pós esse raciocínio nosso, pra que serve campanha de alcance? Pra nada. Não serve pra nada, é jogar dinheiro no lixo, é moer dinheiro. Nem pra aquele supra-sumo? Não, porque não vai gerar visualização de vídeo, não vai te gerar o público, percebe? Então, assim, é muito melhor jogar pra vídeo view, até por engajamento, qualquer coisa, entendeu? Menos alcance. Mas de todas as possibilidades, o vídeo view seria a melhor opção nesse caso, não? Pra principalmente trabalhar eu tenho essa discussão engajamento com a publicação. Eu tenho essa discussão lá na minha agência, o Neto, que é meu sócio, e o Arthur, que é o diretor de contas políticas, eles fizeram um grande debate sobre isso esses dias. Se pra vídeos era melhor usar video views, true play, né? True play. Ou engajamento. E a gente chegou à seguinte conclusão. Na métrica de vaidade, o anúncio de engajamento é melhor. Ele gera mais números. Sim. Mas quando tu vai ver a retenção... Ela é menor. Ela é ridícula de ruim. Ela é ridícula. Então, assim, você gera mais plays, então, assim, o cliente fica mais feliz. O tempo de tela, ele é muito valioso aqui. Só que o tempo de tela não vale nada, nesse caso. Não, sim, assim, você não consegue gerar nada de tempo de tela usando anúncio de engajamento. Como tu quer? Tu não precisa comunicar, precisa gerar conexão. Como é que tu vai gerar conexão? Um cara que assiste 2 segundos. Tu não vai gerar conexão nenhuma. Então, assim, eu volto lá. É nesse ponto que o gestor tradicional se quebra. Porque é um contrassenso. Você tá falando, não, mas eu posso gerar muito mais números, o relatório vai ficar lindo, mas o cara não vai ter voto nenhum, porque ninguém assistiu o vídeo. Importante no final das Percebe? contas. Então, assim, é um processo de construção, mas que eu falei, eu gosto muito e sou entusiasta disso, porque realmente é o que eu falei, tu trabalhar no mundo ideal. Vou te dar um exemplo, assim, a gente trabalha com um monte de cliente empresarial. Em quantos clientes eu ia ter um dia, 35 mil pra gastar em uma tarde? É raro, entendeu? É difícil. Tu ter, tipo assim, 350 mil pra gastar em um mês de mídia. Isso o mercado político te dá, porque é todo mundo ideal. Quanto você precisa de recurso de mídia? Cara, eu vou dar esse exemplo pontual. Esse cara de 35 mil aconteceu numa campanha municipal numa cidade de 100 mil eleitores. Então, eu tinha 35 mil reais pra gastar num público de 100 mil eleitores pra uma tarde. E como é que aconteceu? Foi assim, ó. Sobrou uma grana da campanha, a gente queria botar em alguma coisa, mas não dá mais tempo de imprimir material, quer botar em mídia paga. E o nosso contrato tem umas regrinhas, tipo assim, a gente não deixa de adicionar dinheiro na conta de anúncio, porque a gente é só por gastar tudo. E o que acontece muito em campanha política? De não gastar. Muito. Leilão muito alto, cara. Chega a hora que não gasta. Tu quer gastar, tá todo mundo anunciando uma cidade minúscula, não gasta. Anúncio saindo do celular. Não sai, não adianta. Não gasta. O CPM vai estar em 90 conto e não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, a gente tem esse tipo de dia. E nesse dia foi assim, o cara falou, tem 35 mil, você gasta? Eu falei, cara, vou tentar, entendeu? Cara, 35 mil em Brusque, cara, que era a cidade. Cara, isso não foi nessa semana anterior. Uma coisa de maluco, foi 25 mil, 35 mil. É muito dinheiro pra pouco espaço. Então, assim, tu fala, dá pra fazer. Só que isso é legal demais pra gente, que curte, que é tarado do tráfego. O cara fala, pô, irado, vou fazer esse negócio. Mas se não tiver embasado com essa questão teórica, pra tu entender o comportamento do eleitor, o que vale pro político, o que é sucesso pra um político. Se tu não tiver isso aí na cabeça, cara, tu vai durar um mês com o cara. Porque os caras são chatos demais, entendeu? Então é outra pegada, assim. Acho que é por aí. Muito foda. Caraca. Bom, a gente falou aqui
vários pontos importantes de como atender o político, sobre essa parte estratégica, mas pensando agora nos profissionais que querem atender o político. A gente falou sobre um profissional que pode ser um gestor de tráfego pago e atender essa pessoa, atender o político sozinho, é uma possibilidade, mas para quem quer montar uma estrutura mais preparada, quais são os profissionais necessários? Para o dono de agência, cara, um gestor de tráfego pago, precisa de um gestor de criação de conteúdo, quem seriam os profissionais ideais aqui? Vai depender dos escopos que você pegar, Rafa. Mas assim, se você pegar a parte de conteúdo, hoje, assim, vamos falar de uma campanhazinha de vereador da mais básica do mundo, que eu acho que é o maior número de casos, tá? No mínimo, tu vai ter que ter um bom social media, um bom criador de conteúdo para estar do lado do cara. Isso normalmente você não vai ter na tua agência, tu vai pedir que ele tenha. Sim. Um sombra, que a gente chama, alguém para estar com ele Social criando. hoje, pra pegar no detalhe. Pra estar do lado do cara, pra criar conteúdo, pra gravar e editar um Reels rápido ali. Tu vai ter que ter um bom social media. Eu, por exemplo, na minha estrutura, não consigo trabalhar sem um planner, que ele tá numa posição entre a gestão de mídia e o social media. Por quê? Porque muito conteúdo não tá no feed. Muito conteúdo não tá no feed. Eu tenho 45 dias para vender. Eu tenho um monte de segmentação. Eu tenho muito conteúdo que vai rodar por Post, que vai rodar para regiões específicas, com discurso específico, ou para grupos específicos. Vou dar um exemplo pontual. A campanha do Lula presidente, eu não tava nessa campanha, mas eu acompanhei o case. Ele tinha, por exemplo, gestores de comunidade por eixo. Ele tinha gestor de comunidade só para público cristão. Então, quer dizer, ele tinha conteúdo só para público cristão, que corria para grupos de WhatsApp de público cristão. Quer dizer, cara, óbvio, presidente do Brasil, campanha gigantesca. Agora, uma campanha de vereador, eu não consigo, por exemplo, até o gestor de comunidade eu posso não ter, mas o planner eu tenho que ter. Porque é alguém que fala pro social media o seguinte, cara, eu preciso que seja produzido 5 conteúdos que não vão estar no feed, mas vão estar correndo pros bairros A, B, C e D com os argumentos X, Y, Z. Porque o time de mídia precisa do conteúdo para poder rodar o anúncio, que se não for alinhado com o time de conteúdo, não vai existir. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que resumindo, social media, um designer, um planner. Por que eu separo o planner do social media, tá? Porque alguém tem que cobrar o social media. Sim. Eu separo os dois por causa E disso. o planner ele tem que ter um entendimento de política também, nesse caso. Exato. É porque o social media poderia ser só o social media. Só que na prática, ele vai cobrar dele mesmo. Não tem estrutura não tem hierarquia nenhuma. Seria muito linear, entendeu? Tu bota o planner. O planner tá acima do gestor de tráfego, entendeu? Ele tá no elo aqui, entendeu? Ele tá no meio do caminho. Ele faz a ponte entre os dois e a estratégia geral da campanha. Que quando é só um vereador, pode ser o próprio vereador em cima. Mas quando é uma campanha de prefeito, normalmente tem um gestor da comunicação, que é com quem tu vai reportar em cima. Que pode ser o dono da agência. Estratégia que você vai seguir. Exatamente. Com a estratégia montada, hoje o cara de tráfego fala, beleza, eu tenho que subir essas campanhas regionais. Cadê o conteúdo? Aí o planner vai lá no social media, ó, preciso de conteúdo para as campanhas regionais. Tá aqui o briefing, região A, B, C, D, E, F. Vem os conteúdos, junta no planner, o planner joga pro tráfego, ativa as campanhas. É isso. A estrutura, acho que a básica é essa.